Na segunda e nova temporada de Invencível, parece que o herói está do lado obscuro. Para descobrir o que aconteceu, você terá que assistir até o final. No início do primeiro episódio da segunda temporada de Invencível, somos apresentados a diversas cenas que recapitulam os eventos da primeira temporada de Invencível, desde a criação dos Guardiões Globais até a invasão alienígena na Terra. Também relembramos o dia em que Eve Atômica partiu para viver na floresta e o momento fatídico que Omni-Man, o pai de Mark, atacou violentamente seu próprio filho. Descobrimos que os acontecimentos posteriores a esse evento não ocorreram como esperávamos. O episódio começa com o Invencível lutando contra o Imortal. Ele se sai bem durante a luta e alega que está apenas tentando salvar pessoas, mas o Imortal não concorda. O homem não confia em Invencível depois de que o Omni-Man fez, e logo em seguida o Omni-Man aparece arrancando um de seus braços. A brutalidade continua quando o Omni-Man remove até mesmo o crânio de Imortal. A trama se desenrola quando percebemos que Imortal estava tentando usar algum dispositivo, mas o Omni-Man percebe suas intenções. Invencível está voando com o Omni-Man quando uma mensagem é transmitida para as pessoas da Terra sem parar. A mensagem é de Invencível, que revela estar trabalhando com seu pai para preparar a Terra para a chegada do Império Vultromita. Ele promete que a vida de todos será melhor, sem doenças, guerras ou fome, mas adverte que aqueles que não aceitarem o domínio dos Vultromitas serão eliminados. Descobrimos que Imortal estava tentando manter Invencível e Omni-Man afastados do centro de comando de resistência. Um homem estava procurando por uma energia nula, que talvez seja a única coisa capaz de afetar Omni-Man. No entanto, quando ele mostra o dispositivo para os outros membros da resistência, tudo começa a tremer, e Invencível chega com Omni-Man. Eve Atômica também faz parte da resistência, mas ela está diferente do que costumava ser. Ela entra em conflito com Mark, enquanto Omni-Man ataca impiedosamente todos na resistência. Embora eles ataquem Omni-Man com a energia nula, parece não surtir efeito. Mark pede a Eve que desista, alegando que sua resistência causou a morte de milhares de inocentes que estavam lutando contra ele e seu pai. Eve se recusa a desistir e Invencível a pega pelo pescoço. No entanto, ele acaba torcendo seu pescoço, paralisando-a completamente. Omni-Man revela que não queria que seu filho matasse Eve, apenas a paralisou, e sua intenção é mantê-la sob os cuidados de amigos. A trama se intensifica quando Invencível e Omni-Man se preparam para eliminar o restante da resistência. O primeiro alvo é o homem que acreditava que um dia eles teriam que prestar contas por suas ações. Omni-Man está faminto por sangue. Antes que possa eliminar o homem, um portal se abre sob seus pés e ele desaparece. No entanto, Omni-Man não se importa e continua sua missão de eliminar todos na resistência. Em seguida, vemos Invencível retornando ao local onde seu pai o atacou no passado, relembrando os eventos traumáticos. Ele viaja pelo mundo apagando incêndios e salvando pessoas enquanto lida com as memórias do que seu pai fez com ele. Eventualmente ele volta para casa, onde sua mãe está assistindo às notícias sobre a destruição causada por seu pai no passado. Invencível desce as escadas e abraça sua mãe. Ambos estão tentando retornar às suas vidas normais e decidiram que ela deve ir ao trabalho e ele deve voltar à escola hoje. Enquanto isso, os gêmeos Miller estão presos em algum lugar secreto abaixo da terra. De repente, dois portais se abrem. Os dois questionam se devem usá-los para escapar dali, mas decidem fazê-lo. Afinal, o que poderia ser pior do que aquela prisão? Eles são transportados para um local que parece ser a mesma prisão onde estavam, porém completamente destruída. Ao olhar para cima, avista o responsável por levá-los até ali. Ele se chama Engstrom Live e informa que aquela não é a terra deles. Engstrom tem a habilidade de abrir portais entre dimensões. Ele libertou os gêmeos porque precisa da ajuda específica deles. O homem se autodenomina um pacifista e trabalhar com gêmeos o machuca profundamente. No entanto, ele não tem alternativa, precisa de alguém com um conhecimento científico como o deles. Ele faz uma oferta: se os gêmeos o ajudarem, ele os levará para a dimensão que desejarem. Caso contrário, se recusarem a ajudar, ficarão presos ali para sempre. Os gêmeos então concordam em ir com ele. Enquanto isso, na escola, Mark escuta as palavras de seu antigo inimigo de escola, Todd, que está dando condolências a Mark. Todos acreditam que o pai de Mark perdeu a vida na explosão na primeira temporada. De repente, Amber, namorada de Mark, chega para levá-lo embora e pergunta se ele está bem. Mark não sabe como responder, pois se sente culpado pelas vidas perdidas durante os eventos anteriores, e esse peso está constantemente em sua mente.
Ember tenta consolá-lo dizendo que a culpa não é dele e que tudo foi causado pelo Omni-Man. Após essa conversa, Mark procura Cecil, o líder da Agência de Defesa Global. Ele expressa seu desejo de trabalhar como um super-herói para salvar vidas. No entanto, Cecil afirma que Mark ainda não está pronto para isso, considerando o estresse emocional pelo qual passou recentemente. Mark insiste que está bem e não é como seu pai, mas Cecil não cede e afirma que Mark precisa de um período de descanso, já que apenas um mês se passou desde os momentos traumáticos envolvendo seu pai. Cecil volta para a central de comando e monitora os Guardiões Globais enquanto enfrentam um gigante. Mesmo juntos, os heróis enfrentam dificuldades para lidar com um imenso vilão, apesar de suas diversas habilidades, como a capacidade de se multiplicar e se transformar em monstros. Um dos funcionários da agência sugere que a ajuda de Mark talvez seja necessária. Cecil, no entanto, afirma que, antes de permitir que Mark se junte a eles, ele precisa aprender a obedecer melhor às ordens da equipe. Enquanto isso, a trama revela o que Engstrom, o cientista, deseja dos gêmeos Miller. Ele construiu uma máquina para copiar e registrar mentes humanas, mas não consegue fazê-la funcionar sem o conhecimento dos gêmeos. Os dois começam a trabalhar imediatamente e logo percebem que Engstrom precisa de mais processadores e energia. Eles questionam o motivo pelo qual Engstrom precisa disso, e ele explica que existem inúmeras realidades, e ele tem o poder de acessar qualquer uma delas. Ele revela que, na maioria dessas realidades, após a batalha entre Invencível e Omni-Man, os super-heróis se unem para dominar o planeta. Mas a Terra em que estão agora é uma exceção. Engstrom explica que todas as realidades têm algo diferente, e em alguma delas já foram encontradas soluções para doenças, fome, guerra e mudanças climáticas. Ele deseja canalizar esse conhecimento para ajudar todas as dimensões, salvando inúmeras vidas. Em seguida, ele mostra os gêmeos algo surpreendente, várias versões alternativas de si mesmo de muitos universos, todos reunidos em uma sala. Seu objetivo é unir as mentes e memórias de todas essas versões em uma única mente. Os gêmeos concordam em ajudar Engstrom, mas pedem como recompensa serem levados para uma dimensão sem super-heróis. Enquanto discutem a oferta, vemos outra versão do Engstrom, aquela que apareceu no começo do episódio. A mãe de Mark volta para casa à noite e é surpreendida pela visita de sua antiga vizinha, Olga. A mãe de Mark pensa que Olga está lá para se desculpar, mas, na verdade, preparou um jantar para ela. As duas começam a conversar e a mãe de Mark expressa sua frustração por seu ex-marido. Ela desabafa sobre como o casamento deles durou 20 anos, mas para ele, ela era apenas como um animal de estimação. Olga comenta que Nolan, também conhecido como Omni-Man, era um homem terrível, mas agora ele se foi e a mãe de Mark não precisa mais se preocupar. Olga revela que em breve terá que voltar para a Rússia e dá um cartão para a mãe de Mark. Mark chega em casa e vai direto para seu quarto. Enquanto isso, Cecil realiza uma reunião com os Guardiões Globais, criticando o atraso deles no último confronto com o gigante, que resultou em perdas de vidas e danos ao patrimônio público. Cecil conclui que o problema da equipe é a liderança e decide trazer alguém com mais experiência, o Imortal, um herói com milhares de anos de experiência. Ele será o novo líder do grupo. E Cecil também introduz outro herói chamado Brindado para fortalecer a equipe. Apesar de não ser mais o líder, Cecil afirma que ainda tem um lugar na equipe e continuará sendo um herói. Na escola, Mark recebe uma visita de Eve Atômica, que expressa sua felicidade. Mas Mark confessa que não está bem, ele teme se tornar como seu pai, Omni-Man, e está preocupado com seu papel como Invencível. Eve Atômica assegura a Mark que ele não é como o pai dele, e o mundo inteiro reconhece isso. Enquanto isso, Cecil e seus funcionários localizam o local onde os James Miller estavam trabalhando. Mark aparece e pede uma vaga de trabalho, afirmando que está disposto a obedecer a todas as ordens se isso significar que ele pode voltar a salvar pessoas. Cecil concorda em usar Mark contra os James Miller. No local onde os James estavam, eles terminaram de construir a máquina. Mais de 1000 versões de Engstrom estão prontas para transferir suas memórias para a mente do Engstrom original. O processo de transmissão está prestes a começar e os James aumentaram o poder da máquina utilizando outras 9 em universos diferentes. A máquina é ligada e todos os cérebros estão conectados e sincronizados. Engstrom se prepara para receber o conhecimento de todas as versões. Os James advertem que,
uma vez iniciado o processo, ele não pode ser interrompido. No entanto, nesse momento, Invencível chega ao local e informa a Césio sobre o que está acontecendo. Césio decide desligar a máquina e lidar com James Miller. Invencível ordena que os dois desliguem o aparelho, mas eles se recusam. Os três se envolvem em um intenso confronto. Engstrom tenta persuadir Invencível a parar com a violência, argumentando que suas ações visam bem, mas Mark não acredita nele. Sem alternativas, Engstrom abre vários portais trazendo James Miller de outras dimensões para se juntarem à batalha. Juntos, eles enfrentam Mark em uma batalha épica. Torna-se evidente que Mark não é páreo para todos eles simultaneamente, e ele começa a fraquejar. Engstrom deseja que os James Miller detenham Mark sem tirar sua vida, mas os James são malignos e ameaçam eliminar Invencível. Engstrom, um homem de princípios, não quer que sua utopia comece com sangue. Com relutância, ele decide remover seu capacete. Os James o alertam de que, ao fazer isso, todos serão eliminados. Mas Engstrom não cede. Assim que ele retira o capacete, ocorre uma explosão gigantesca que elimina os James. Devido à natureza vultromita e extrema resistência, Mark sobrevive à explosão. Logo, outros guardiões globais e o Imortal aparecem no local. Eles parabenizam o Invencível pela vitória, mas ele não se sente feliz, uma vez que muitas vidas foram perdidas. Césio argumenta que eles trouxeram isso sobre si mesmos, e Mark não é culpado. Ele instrui o Imortal a investigar o que aconteceu e procurar por sobreviventes. Quando Mark volta para casa, ele relata à mãe que voltou a agir como um herói e deteve os James. No entanto, uma explosão causou a perda de vidas. Ele oferece para fazer a janta para a mãe, que tem uma surpresa para ele. Mark recebe uma carta da faculdade. Em seguida, ele vai à casa de Amber para ler a carta com ela, já que ela também recebeu uma. Ao abri-la, Mark fica extremamente feliz ao saber que ele foi aceito na universidade. No entanto, ele está preocupado com a possibilidade de não conseguir passar, mas logo descobre que ele foi aceito e eles planejam estudar juntos. No caminho de volta para casa, o Imortal aparece e expressa seu ceticismo em relação à confiança em Mark. Ele se afasta. Mais tarde, descobrimos que um dos James sobreviveu à explosão, embora tenha sofrido danos significativos. Enquanto vagueia pelo local, encontra Engstrom debaixo de destroços, mas Engstrom está completamente transformado após remover o capacete. Ele se considera uma aberração e culpa Invencível por isso, jurando dedicar sua vida à destruição do herói. E se você gostou do primeiro EP, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar nossas notificações para não perder os próximos capítulos. Até a próxima e fui!